Olá pessoal, bem-vindo ao EcoCast. Sou Victor Urach, um dos hosts do nosso programa de sustentabilidade. Informo a vocês que tivemos 2 episódios anteriores, onde a gente debateu assuntos de ESG e sustentabilidade. Porém, devido aos desastres ambientais que estão ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul, acabamos fazendo um episódio especial para vocês. Oi pessoal, eu sou a Sofia e hoje nesse episódio a gente convidou a professora doutora Maria Luísa Rosa, geóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista na área, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Convido vocês a assistir esse episódio que ficou tão interessante e com um conteúdo tão crucial nesse momento. Sejam bem-vindos, pessoal. Estamos hoje com um episódio do EcoCast, o canal que simplifica as práticas de sustentabilidade e ESG no dia a dia das empresas. Contamos, neste episódio, com os apoiadores a Purificata, água de qualidade para todos, Rede Farroupilha, o maior revendedor Ipiranga do sul do Brasil, e Confraria do Açaí, o melhor açaí do Rio Grande do Sul. Um detalhe importante é que eles abriram agora a unidade deles aqui na Barão do Amazonas, em Porto Alegre, ao lado da Panvel. Estão todos convidados a conhecer essa unidade. Sofia, vamos deixar essa apresentação para ti, fazer a contextualização do que vamos conversar hoje? Claro. Sejam bem-vindos ao EcoCast, como o Vitor falou. Eu me chamo Sofia, eu sou geóloga e hoje a gente vai abordar um assunto extremamente preocupante e urgente, que é a catástrofe climática que assolou o estado do Rio Grande do Sul, agora em maio de 2024. E ainda causa grandes desafios para a população e para o meio ambiente, né? Nas últimas semanas a gente tem acompanhado e vivido notícias devastadoras sobre enchentes, deslizamentos de terra e tempestades severas em diversas cidades gaúchas. Essas chuvas intensas e contínuas resultaram em inundações que destruíram casas, infraestrutura e tragicamente tiraram vidas. Até o momento, foram confirmadas 172 mortes e 44 pessoas seguem desaparecidas. Além disso, mais de 580 mil pessoas foram desalojadas, que acabaram enfrentando dificuldades para encontrar abrigo e acesso a recursos básicos. Essa tragédia afetou profundamente o estado, com 476 cidades decretando estado de calamidade pública ou situação de emergência. Essas 476 cidades representam mais de 95% dos municípios do estado. Ao total, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas de alguma maneira. Infraestruturas vitais como pontes, estradas e redes de energia foram danificadas ou destruídas, dificultando ainda mais os esforços de resgate e ajuda humanitária. Essa situação ela não é só uma crise momentânea, mas sim um reflexo das mudanças climáticas que a gente está enfrentando globalmente. Para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem aqui hoje a professora doutora Maria Luísa Rosa, geóloga e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, professora. Tu poderia nos contar um pouquinho mais sobre ti e o trabalho que vocês desenvolvem na universidade? Sim, então, obrigada. Primeiramente, agradeço o convite, a oportunidade de um espaço para a gente estar colocando um pouco do nosso conhecimento onde ele tem que estar, né? Que é na sociedade, que é onde ele é extremamente necessário, onde ele já era necessário e agora ele se tornou de alguma forma urgente, né? Então, eu sou geóloga, me formei na URGS, né? Fiz mestrado e doutorado também lá no programa de pós-graduação de Geociências. E desde 2004, da iniciação científica, eu atuo junto ao Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica, o SECO, né? Onde a gente desenvolve estudos voltados ao entendimento dos processos e do registro das zonas costeiras, dos litorais, das praias e dos oceanos. Então, a gente atua em pesquisas que buscam compreender esse registro, né? A história de formação e os processos que ocorrem nesses espaços, nesses ambientes, para que, a gente consiga
entender a distribuição dos recursos que são necessários, né, para a sociedade e também para que a gente possa pensar na gestão da ocupação desses espaços. Ali no Seco, então, né, a gente vem desenvolvendo essas pesquisas, né, já são gerações de pesquisadores trabalhando com esses enfoques. E em 2022, por conta da pandemia, então foi uma outra crise que a gente viveu, surgiu o nosso grupo de pesquisas, então o grupo de pesquisas em estratigrafia ambiental, que veio dessa crise da aplicação do nosso conhecimento. Então, quando a gente começou a questionar, bom, toda essa pesquisa, né, todo esse conhecimento que a gente desenvolve, ele está servindo para quê? Né? Então, eu lembro que no meio da pandemia, eu mandei uma mensagem para todas as pessoas que eu estava orientando naquele momento, propondo que todo mundo repensasse o que estava fazendo e avaliasse, bom, será que o que eu faço realmente me toca e tem uma necessidade, né, real no mundo que a gente vive? E dizendo que quem quisesse trocar de projeto podia trocar o projeto naquele momento. Acho que eu deixei todo mundo ainda mais em crise no meio da crise. Mas foi muito legal, assim, da gente começar a entender o que a gente fazia e entender que o que a gente fazia tem, sim, né, uma aplicação no mundo que a gente vive. A gente só precisa dar esse olhar, né, colocar esse olhar para essa pesquisa que a gente desenvolve. Porque, de certa forma, simplesmente entender a evolução costeira, que é, né, muito o foco do nosso trabalho, já não era mais tão motivante, já era de alguma forma previsível, né? Então a gente ia lá fazer os levantamentos de campo e já meio que sabia o que a gente ia encontrar. E foi nesse mesmo período, durante ali a pandemia, que eu me deparei com uma questão de um aterro sanitário, um projeto, né, de um aterro sanitário em Viamão, na região lá do Cantagalo, onde, bom, né, todo o grupo lá, né, existia toda uma movimentação, né, social para tentar entender se aquele lugar é ou não um local adequado para esse tipo de empreendimento. A princípio lá a comunidade, né, achava que não, mas, bom, eu me deparei com aquilo e pensei, bom, vou dar uma olhada nesse lugar, né. E ali ficou evidente para mim o quanto o nosso conhecimento ele é importante. Porque, do ponto de vista geológico, foi uma das análises mais óbvias assim, que eu já fiz, para ver que, bom, aquele local não é adequado por conta da sua estratigrafia, por conta da sua história, da sua evolução, por conta das suas características, né, geológicas, que é, bom, a parte do conhecimento que a gente tem. E ali eu entendi, né? Então a gente precisa agora voltar, né, o nosso conhecimento para essas questões. Então, nisso veio o grupo, né? E para a gente conseguir também se olhar, né, dentro do grupo e entender que a gente estava fazendo algo que se conectava, embora a gente esteja trabalhando com diversos temas, né? Então, o grupo ele é dividido em 4 linhas de pesquisa, né? Então, tem uma linha de controles geológicos, então o entendimento dos controles, né, que estão relacionados a esse registro, a paisagem que a gente observa. Tem uma linha de geotecnologias, então que é o uso, né, de ferramentas aplicadas para as questões, né, de estratigrafia e meio ambiente. Tem uma linha de hidroestratigrafia, então a água é essência, né, então é um bem essencial que a gente precisa entender. E a partir do entendimento estratigráfico, do entendimento da evolução geológica, a gente consegue ter um maior poder de predição de onde a gente vai ter, né, os melhores aquíferos, maior quantidade, qualidade de água. E, bom, com isso, pensar na gestão, né, dessas áreas. E uma linha de socioestratigrafia, porque a gente está entendendo que a gente não pode mais se desconectar na geologia da história da humanidade, né? Então, a gente observa cada vez mais, né, que a geologia ela é base para a ocupação, para a história de ocupação, as áreas que foram historicamente ocupadas, né, tem muita relação com a geologia. Onde é que são as áreas que se plantam arroz, né? Então, são as áreas baixas relacionadas às planícies, né, lagunares, planícies de inundação. As áreas mais altas, bom, deveriam ser as áreas ocupadas, né, e assim por diante. E a gente tem visto que esse fluxo ele funciona nos 2 sentidos hoje. Então, tanto a geologia controlando a ocupação, né, a história da humanidade, mas também a nossa ocupação hoje sendo ator, né, sendo ativa nos processos geológicos.
E aí, bom, tem toda a discussão do antropoceno, né? Hoje como uma época ou como um evento, né? Onde realmente, né, o nosso impacto, a nossa atuação tem realmente deixado marcas no registro geológico e tem modificado, né, condições, fatores que controlam os processos do planeta. Então, é nessa linha assim, que a gente tem atuado. Bom, muito bom. Tu sabe, até é importante, né? Antes a gente, professora Maria Luísa, posso te chamar de Maria, Luísa? Como tu gostaria? Diga para nós me que a gente chamar chama. de Malu, como a Sofia me chamava quando ela era minha aluna. Tu sabe, Malu, que tu estavas aqui falando e a gente, conforme a gente vai conversando, a gente vai percebendo alguns assuntos muito interessantes que vieram à tona. Tu falaste uma parte do aterro, né? Até é interessante que o aterro ali de Viamão passou aqui por nós aqui também, esse assunto passou por mim. A gente se aprofundou também, e é muito bacana que em determinado momento tive a oportunidade de fazer, sou de formação engenheiro de Minas e também civil, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado estudando as cavas, né? Tipo cavas de pedreiras instaladas em regiões de basalto ou saibro, e areiras, e ver quais seriam as melhores condições. Ali eu levantei entre todas as condicionantes, desde localização, geologia, geomorfologia, pedologia, todas essas questões de aquífero, para ver quais são os melhores locais para receber esses aterros. E, obviamente, eu botei a areia, uma areira, né, como engenheiro de Minas que eu trabalho, para mostrar o quão... que não dá, né? Que não dá realmente, né? Isso é um assunto, e aqui a gente poderia debater, fazer um bom bate-papo. Até, inclusive, também o próprio aterro sanitário, né? A gente entrando, ele é muito necessário. Só que ele também tem uma grande dificuldade no chegar na sociedade, porque ele não gera muito emprego, né? Ele também gera uma série de outros benefícios e malefícios. Então tem que ser uma coisa muito controlada, muito estudada e muito bem pensada onde ele vai ser colocado. Então é um assunto muito bacana e pertinente também para esse momento. Um outro assunto que a gente também, tu levantou, né, a questão dos aquíferos, né, e toda essa preocupação da água, que acabou nos chamando a atenção. Depois a gente vai botar aqui embaixo um link de um vídeo maravilhoso de um trabalho de vocês ali na URGS, depois a gente vai divulgar para todos, né, Sofia, que foi certeza. Onde fala de toda essa deposição, da geologia, da locação. E como a gente está tendo o prazer de ter uma conversa técnica aqui, a própria locação, as pessoas quando vão morar, um dos estudos que poucas pessoas sabem é o laudo geológico. E esse laudo geológico a gente faz não só ensaios no solo, como a gente vê o comportamento dos rios ao entorno para saber se aquela pessoa, né, ou aquele conjunto populacional pode estar ali locado, que tu também pontuou da importância da geologia. Hoje, mais do que nunca, cada vez mais se torna mais importante esses assuntos. A geologia está cada vez mais em pauta como uma ciência que tem que pulsar cada vez mais, ter mais apoio e mais força, porque ela é primordial na alocação das pessoas, no problema dos resíduos, onde colocar. A geologia está em tudo, né, professora? Então, o que eu pergunto, né, vou dando sequência aos questionamentos aqui, ao nosso bate-papo, entre esses grupos de estudo, o que tu relaciona ele, né, para o pessoal entender por que ele está relacionado, os teus grupos de trabalho, a essa catástrofe que a gente está enfrentando? Poderia falar um pouquinho mais sobre? Sim. Então, os estudos que a gente desenvolve, eles nos permitem entender a história do planeta olhando para o passado. Então, basicamente, a gente olha os processos que ocorrem hoje, a gente vê que tipo de registro esses processos formam, e a gente olha esse registro no passado. Então, com isso, a gente consegue contar a história do planeta. A gente consegue entender que o nível do mar já subiu e desceu diversas vezes, e essas mudanças climáticas do passado, elas tiveram um impacto na paisagem. Então, elas moldaram a paisagem que a gente habita, que a gente enxerga hoje. Além disso, a gente consegue entender que tem diversas áreas que ainda estão em formação. Então, nessas áreas, os processos são ainda mais dinâmicos e, bom, eventos, né, de mudanças vão acontecer nesses espaços. Então, a gente consegue, de certa forma, prever
quais seriam as áreas, por exemplo, de maior risco para determinados tipos de ocupação e quais seriam áreas mais seguras, olhando o registro geológico. Então, a gente consegue cruzar, né, e fazer essa correlação entre o conhecimento que a gente tem, que parte da história, né, da evolução geológica, com, as áreas que, por exemplo, seriam de maior risco à ocupação. E isso é muito importante que seja efetivamente aplicado. Então, para, né, além das discussões sobre como que a gente vai gerir os espaços, né, pensando, na legislação atual, a gente precisa olhar para as características desses espaços. Eu acho que essa discussão do Guaíba, ela é excelente para demonstrar isso. O Guaíba, ele tem características de rio, né? Tem características de lago, ele tem características híbridas, e essas características, elas vêm da história de formação do Guaíba. Então, a história daquele elemento da paisagem, da natureza, aquele elemento geológico, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser considerada na hora de fazer a gestão. Então, acho que essa é uma aplicação bem direta, assim, dos nossos estudos. E um outro projeto que a gente está desenvolvendo, que, né, também tem uma relação direta com isso, a gente sabe que a gente está passando por mudanças, né? O planeta está passando por mudanças. Mas como que a gente mensura essas mudanças? A gente viu agora, né, que tem registros do último ano, os últimos 12 meses, são os últimos 12 meses com a temperatura média mais alta do planeta, né? Registrado, então dentro de um registro histórico. Como que isso se relaciona com uma história de mais longo período? Então a gente precisa buscar melhores linhas de base, que a gente chama, para entender o que acontecia antes, para saber em que patamar a gente está, o que está acontecendo hoje, como que isso se relaciona com o passado. A gente sabe que a gente teve uma grande enchente agora, porque a gente tinha um registro da enchente de 41, e a gente teve um valor maior dessa vez. Então, nossa, isso é impactante. Mas como que isso era no passado, né? Então, os estudos que a gente faz dentro principalmente do período quaternário, né? A gente estuda muito... Agora, a gente tem focado muito no Holoceno, que são os últimos 11,7, 12 mil anos, para entender como é que a história, né, da temperatura do planeta e das condições do planeta, do nível do mar no planeta, como que isso se desenrolou nesse período para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje. Então, né, é nessa linha assim, que a gente precisa desenvolver, inclusive, mais estudos, porque tem várias tendências de trabalhos, mas a gente precisa avançar nesse entendimento para conseguir posicionar o que a gente está fazendo hoje, né, e o que a gente está vivendo hoje, e pensar, como que a gente age, né, frente a isso. Interessante. Tu sabe que nós ali na URGS, né, tem o IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, estava lendo um material deles, bem recente, eles mesmos ali estavam apontando que na última década é quase aqui na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é quase um evento extremo climático por ano, gente. Então, está muito recorrente isso daí. Uhum. Né? Casa com tudo que tu está falando, e a gente tem a excelência ali da URGS fazendo essa busca e levando esse conhecimento que tem que estar cada vez mais palpável para a população também entender e participar, porque ela é aberta a todos, né? E cabe nós aqui estar fazendo essa boa discussão e mostrando que o conhecimento está ali. E, como mesmo tu disse, hoje o que ocorre? A gente veio a catástrofe, a gente passou aquele momento da ação, começou a logística, como vamos fazer para chegar o material, vamos relocar o pessoal, leva para cá, a cidade virou helicóptero para tudo que é lado. Está se trabalhando agora a parte 2, que é a parte da limpeza, e algumas pessoas voltando. Depois entra a grande fase 3, que é a construção, ou melhor, a reconstrução, né? Que vai muitos fundos e tudo. E a principal das partes também, que eu considero que não seria a parte 4, seria o prelúdio, a parte 0, né? Que é a prevenção. O estudo está aí, a geologia já mostra, e a gente cabe aprofundar, junto com a engenharia civil, né, as técnicas de prevenção para que isso não volte a ocorrer, né? Malu, de que modo a ação antrópica e a atividade humana, né, está relacionada às enchentes? Então, de várias formas, né? A gente pode pensar que mudanças climáticas, né, como a gente já conversou e já sabe,
são naturais na história do planeta, mas o que vários estudos apontam é que a gente está tendo uma aceleração e uma intensificação de alguns processos. Então, a gente está vendo, né, que eventos extremos estão acontecendo com uma recorrência, né, com uma frequência muito maior. Então, isso tem uma relação direta com a sociedade que a gente vive. Então, o modo de vida que a gente vive, né? Então, esse capitalismo neoliberal, a forma de como a gente consome, né? Ou como se criam demandas ou necessidades de consumo e a gente acaba entrando nisso, né? A sociedade como um todo. Então, com isso, a gente tem toda a queima de combustíveis fósseis. Com isso, a gente tem, né, toda uma relação com o planeta que é de desconexão. Essa coisa da natureza e do ser humano, né? A gente é parte da natureza. Assim como a vegetação, ela afeta a deposição de uma duna ou a deposição, né, na margem de um corpo d'água, a nossa existência também vai afetar o planeta. O problema é que a gente exagerou. Né? Então, a gente está afetando o planeta de formas que estão se voltando contra o nosso próprio modo de vida. E aí a gente está desconectado. Então, a gente está desconectado, a gente não sabe de onde vem a água que a gente consome. A gente não entende que a panela que a gente cozinha, né, é composta por materiais que são extraídos de algum lugar, né, a partir de processos de mineração. A gente não entende que às vezes é melhor a gente consertar algo do que jogar fora e comprar mais e criar mais e mais demandas. Isso está afetando todo o planeta, né? Toda a dinâmica do planeta. E, bom, no fim, né, a gente tem como consequência esses eventos que a gente mesmo está sentindo, né? E aí, bom, existe, né, o evento de chuvas, né? E existe a tragédia. E a tragédia tem uma relação muito direta com as áreas que a gente ocupa. Então, a gente ocupar, né, áreas que são planícies de inundação, essas áreas, né, têm essa dinâmica e elas vão inundar, né, de tempos em tempos. E agora, talvez, a cada menos tempos em tempos, né, isso vai acontecer. As encostas, elas vão deslizar, né? Então, esse é o processo que vai acontecer. A gente ocupar esses espaços, bom, a gente está ali, né, numa área que é de risco. Então, né, entre o que aconteceu, né, e a tragédia, o nível da tragédia, né, a gente tem essa questão da ocupação. E, bom, evidentemente, né, primeiro, esse conhecimento, ele não é compartilhado na sociedade, as pessoas não sabem disso, elas não sabem a história do lugar onde elas vivem, onde elas constroem, né, e, bom, não existe uma política para isso, né. Então, tem muita gente que não tem como escolher o lugar que vai habitar. Então, a gente precisa de uma mudança agora, né, de base para que, nos próximos eventos, a tragédia não seja, né, tão grande quanto essa que a gente está vivenciando agora. Exatamente, né? A gente vê que, infelizmente, não há uma sinergia do homem com a natureza, né? Houve, né, em determinado momento, muitos anos, centenas de anos atrás, e esse momento, desde a Revolução Industrial, ela se foi perdida por outros valores que foram sendo embutidos na sociedade e a gente parece uma mentalidade mecanizada, né? Foi indo e deu no que deu, né? Até a gente, aproveitando o gancho, entrando num outro ponto, seria como a gente poderia pensar em reverter, né, ou minimizar esses impactos da ação antrópica do homem, né? Como é que eles poderiam ser minimizados ou haver uma prevenção? Tu poderia falar um pouquinho sobre o que tu pensa sobre? É bem complexo, assim, né? São muitas ações necessárias, né? E embora, bom, a gente esteja vivendo um momento muito difícil, né? Por outro lado, isso também nos dá oportunidade, porque está todo mundo agora atento, né? E com um olhar voltado para isso, para que a gente realmente busque, né, uma mudança nesse comportamento ou na forma como as coisas vêm sendo feitas, né? Então, a gente vai precisar de políticas públicas que tenham, assim, essa base, né?
que olhem para esses espaços e pensem numa outra forma de ocupação desses espaços. A gente vai precisar olhar essas áreas de risco, né? Ter isso muito bem mapeado. A gente precisa de trabalho, a gente precisa de pesquisa para detalhar isso, né? Então, Porto Alegre, por exemplo, eu estava tentando fazer o cruzamento desses mapas e a gente tem mapas com escalas que não são de tanto detalhe. Então, a gente precisa, né, de um maior detalhamento. A gente tem alguns problemas nesses mapeamentos, então a gente precisa de investimento em pesquisa. A gente precisa de levantamento de dados que possam nos auxiliar a dar respostas, né? A gente precisa de uma rede de monitoramento, por exemplo, né? Toda essa parte hidrológica que seja conectada e que, bom, o pessoal que trabalha com essas previsões possa, de fato, usar esses dados para que a gente tenha as coisas, né, muito bem aferidas. Então, a gente precisa dessa base, né, de conhecimento sendo feita e sendo colocada, né, em prol da sociedade, na ação efetivamente, com políticas públicas para isso, né? A gente vai precisar tratar todas as questões sociais disso, né? Então, esses problemas de ocupação, né? Então, essas pessoas vão continuar ocupando essas áreas? Bom, se sim, como que a gente vai fazer? Que sistemas de proteção vão ser criados e que vão ter que ter uma manutenção efetiva para que, bom, a catástrofe, a tragédia não ocorra. A gente precisa de planos de evacuação. O que aconteceu nesse momento, né? Então, pareceu uma novidade para todo mundo. Então, tá todo mundo tentando dar um jeito de ajudar e com diversas ações. Essas ações precisam ser coordenadas, né? E tá dentro de um plano de gestão, né? Mais coerente, onde as pessoas saibam o que elas têm que fazer. Bom, se eu moro nessa área, quando tiver o alerta aqui, eu sei para onde eu vou, eu sei como que eu faço, e a gente já tem áreas, então, para receber essas pessoas, enfim, né? Então, essa dinâmica vai ter que ser feita. Talvez vai ter que se pensar em construções adaptadas, né? Então, na Amazônia, por exemplo, o pessoal convive, né, com a cheia e a seca dos rios. Então, é uma cultura que lá já está voltada, né, à habitação, enfim, o calendário escolar, né, está voltado para isso. Aqui, bom, são eventos que acontecem numa outra dinâmica temporal, mas a gente vai ter que lidar com essa possibilidade, né? Então, são várias ações que precisam estar coordenadas agora, porque existem inúmeras iniciativas hoje, né, de pesquisa e de tentar juntar esses conhecimentos, e isso vai ter que ser coordenado pelo poder público, né, e organizado com a iniciativa privada junto, né, com as empresas sobre, bom, como que a gente agora organiza isso e coloca esses conhecimentos de fato, né, onde eles têm que estar. E o outro lado que, né, para mim é bem importante, assim, como professora, como cientista, é a divulgação científica. Então, não dá mais para, né, vários desses conhecimentos que a gente tem ficarem, né, só dentro da academia ou só em publicações em inglês que a gente manda para revistas lá fora. A gente precisa, né, fazer com que as pessoas acessem esse conhecimento. Essa coisa da cultura geológica, por exemplo, né, dentro da nossa área. Pô, as pessoas têm que saber que ali onde elas estão, aquele lugar tem uma história, né? E eu acho que quando a gente conhece essa história, a gente se aproxima desse lugar, acho que a gente vai ter uma atenção maior e uma vontade de cuidar mais desses lugares, inclusive de cobrar, né, de quem faz a gestão para que se tenham esses cuidados. Então, são inúmeras ações, né, que são necessárias para a gente minimizar, né, os impactos que, bom, provavelmente, né, a gente está vendo nos cenários que esses eventos eles vão ser mais e mais recorrentes. E é meio urgente, assim, né, que se faça isso. A gente não sabe se vai inundar de novo esse ano ou daqui a 80 anos. Exatamente. Mas a gente sabe que vai, né? Falaste muito bem. E o importante também, né? A gente acompanha há anos. O Rio Grande do Sul é um local de formação de excelentes técnicos, né? Nós temos faculdades que estão sempre entre as melhores, não só do Brasil, mas como do mundo, não só a URGS, a PUC, Unicinos. Então, assim, o conhecimento técnico tem aqui. A capacitação técnica tem aqui. A gente acaba exportando tantas mentes brilhantes, né,
Então, a gente vive aqui, a gente sabe os nossos problemas, então, assim, ó, a gente consegue resolver. O que falta é o interesse e o poder público de apoiar esses técnicos, tantos técnicos que estão no privado, tantos técnicos que estão dentro da academia e tantos técnicos que estão dentro do poder público. Tem pessoas maravilhosas lá dentro que têm um conhecimento e eles precisam de incentivo para que a gente consiga fazer o que a professora muito bem disse. O conhecimento muitas vezes está ali da academia, ele vai, né, somente fica naquele mundo acadêmico. Tem que se unir não só a academia com a sociedade, com o poder público e com as empresas. Tem que estar todo mundo junto, pensando e atuando conjuntamente, né? Esse é o ideal. Na universidade a gente tem, né, uma pressão muito grande, assim, por a produção científica, né, de alto nível, de excelência, mas também são diversas outras atividades de gestão, né, de ensino, enfim. E às vezes a gente não consegue dar conta, né, de toda essa demanda. A gente tem visto agora como todas as outras atividades praticamente pararam, né, fora as essenciais dentro da universidade, que a gente está conseguindo juntar pessoas de várias áreas de conhecimento para conversar e para se integrar e para produzir, para fazer o que a gente levantou de dados, o que já tem de resultados nesse último mês, né, o que já foi gerado de conhecimento nesse último mês é impressionante. Mas por quê? Porque toda a energia está sendo colocada nisso. Então, a gente vai precisar organizar para que essa energia não saia disso. Agora, né? Voltou tudo, a vida, então a gente vai para outro lado. Então, isso precisa ser organizado agora. Malu, tu bem citaste uma série de ações que deveriam ser feitas para minimizar esse impacto negativo, né? E se nada for feito, o que a gente pode esperar para o futuro do Rio Grande do Sul em termos de recorrência dessa catástrofe? Acho que essa não é uma opção, assim, né? Não fazer nada não é uma opção, porque vários estudos, né? Tem um colega lá, o professor Chico Aquino, ele aponta que, bom, esses eventos, eles vão acontecer com maior recorrência e, inclusive, com maior intensidade. Então, a gente pode esperar por isso. Então, a gente precisa agir, né? Não é uma opção não agir, e também não é uma opção continuar agindo na mesma lógica. A gente vai ter que repensar, né, essas bases dessa lógica da ocupação, do licenciamento ambiental. Não vai dar para fazer greenwashing, não vai dar para maquiar as coisas, porque as consequências, elas estão aí, né? Elas são perdas financeiras, né, enormes, absurdas, e de vidas, né? De vidas, de histórias de vidas. Então, assim, absolutamente não é uma opção. E nessa lógica, repensando, né, a forma como a gente faz a ocupação desses espaços, a gente não pode também, né, a gente tem que cuidar para não querer resolver um problema e gerar outro, né, gerar outro que pode ser ainda maior. Então, por exemplo, a questão da deposição do lixo, né? A gente tem todo esse volume enorme agora, né, de resíduos que precisam ir para algum lugar. Bom, não adianta a gente querer acelerar o licenciamento ambiental, por exemplo, lá nesse caso que eu comentei antes, né, desse projeto de aterro em Viamão, e colocar o lixo, colocar todos esses resíduos numa área que vai poluir todo o sistema aquífero, os recursos hídricos, o abastecimento de água que a gente viu, né, que a gente viveu o pavor de talvez ficar sem água. A Ambev tá lá, né? A Ambev estava lá engarrafando água para a população desse aquífero. Então não adianta agora a gente, né, querer resolver uma coisa e criar um outro problema. Esses, enfim, projetos, né, ideias desse canal lá, né, para conectar a Lagoa dos Patos com o oceano. Tem uma série de questões, né, que precisam ser cuidadas, que precisam ser observadas nisso, e não adianta a gente inventar soluções mirabolantes agora, né, e criar uma série de outros problemas. Então, a gente tem que, né, dar uns passos atrás, assim, dar uma parada, olhar, né, para a realidade, olhar para o ambiente, olhar para ensinamentos, por exemplo, dos, né, povos tradicionais, dos povos originários, buscar esses outros conhecimentos e realmente colocar isso nessa sociedade. É um desafio imenso, né? Mas, assim, não tem, para mim, não tem um outro caminho que não esse.
Porque senão vai ser insistir num erro e depois viver as consequências desse erro. E a gente tá vendo que as consequências são realmente terríveis. Exatamente. E tu sabe que tu falou ali, por exemplo, a gente descontaminar, né? Por exemplo, um passivo ambiental num aquífero, tu descontaminar um aquífero, gente, esquece, né? Não, Então esquece. a gente não pode cometer mais esses erros. Não dá pra ter esse não erro. dá, né? Esse erro não pode ocorrer, né? Com certeza. Malu, meus parabéns por todo o trabalho que tu e o grupo de pesquisa estão desenvolvendo na universidade. De verdade, aplaudo de pé toda a pesquisa de vocês. E eu queria, em nome da equipe do EcoCast, agradecer a tua presença, ter disponibilizado o teu tempo para vir aqui explicar um pouquinho pra gente, compartilhar com a nossa comunidade todo esse conhecimento científico tão importante nesse momento. Sempre foi, né? Mas mais ainda nesse momento. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade da gente, enfim, falar um pouco, né, do que a gente faz e destacar a importância, né, desse trabalho. Com certeza. Como agradecimento, a gente gostaria de te entregar um vinho do nosso parceiro, a Vinícola Dalpisol, de Bento Gonçalves. Obrigada. E pessoal, então, esse nosso EcoCast, ele vai estar disponível nas plataformas que vocês podem acompanhar aí, tanto no YouTube quanto nas plataformas do streaming. Podem acompanhar também nós no EcoReal Ambiental no Instagram, nosso YouTube, Sophie. EcoReal Conexões Sustentáveis no YouTube. Também lá a gente vai estar todos os EcoCasts, inclusive algumas boas práticas nesses momentos de crise. Temos esse canal também, temos ali, né, mesmo. Sofia? Tá dentro do nosso canal. É isso, pessoal. Estamos encerrando. Agradecemos vocês por nos ouvirem e esperamos comentários e podemos estender esse bate-papo aí, né? Se vir alguma pergunta, alguma coisa, a gente encaminha para a professora. A gente vai botar também depois o seu contato ali embaixo, né, para o pessoal, para a gente estender cada vez mais o conhecimento e levar até vocês. Muito obrigado. Muito obrigada.